Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. Gente, ontem eu tive um problema no meu celular, então o devocional de ontem eu não pude postar por conta disso. Mas hoje estamos de volta na graça do Senhor e vamos dar continuidade ao nosso análise a Romanos 8. E aí nós, no versículo 35, que seria a meditação de ontem, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí o 37, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paulo está nos falando que nada vai nos separar do amor de Cristo. Fazendo análise de todas essas coisas, segundo, né, o comentário, vai dizer que assim que Paulo já tinha passado por 6 dessas 7 coisas. Lembrando que ele estava a caminho da espada agora. Ele já tinha passado tribulação, ele já tinha passado fome, ele já tinha passado nudez, ele já tinha passado a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, e ele estava a caminho da espada. E ele estava ali, estava ciente, e falava assim: nada disso pode me separar do amor de Cristo. E ainda ele continua dizendo que por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Então, eles somos entregues à morte todo dia. Então, fazendo uma análise na mensagem deles, na época em que eles estavam vivendo, lembrando que, como eu já disse, eles estão vivendo ali onde o país está sendo dominado pelo Império Romano. Então, falar de Cristo, aí lembra do Coliseu, as mortes, as perseguições. Então, conforme nós vamos lendo, aí Paulo manda a carta aos Romanos dizendo: olha, eu já passei perseguição, eu já passei a tribulação. Lembra quando ele ora e fala que ele precisa, Senhor, se possível, tira isso que acontece comigo. E ele relata do espinho na carne. Então, ele já tinha passado a tribulação, nós vemos todo o processo de Paulo. Paulo perseguia e depois ele passou a ser o perseguidor. Ou melhor, ele era o perseguidor e passou a ser o perseguido por amor a Cristo. Então, ele deixa tudo aquilo e começa então a ser. Agora ele começa a ser perseguido por aqueles que um dia trabalhou junto com ele, juntos ali perseguindo os cristãos, aquela coisa toda. Aí nós vamos lá em Atos e nós vemos a situação que se encontra Estevão e a roupa de Estevão é lançada, a capa de Estevão é lançada aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que futuramente se torna Paulo. Então, Paulo está mostrando aqui toda a realidade, toda a grandeza do que é não se separar do amor de Cristo. Ele fala: nada vai nos separar. Olha, e todo dia nós somos entregues à morte. Hoje aqui nós estamos falando: nós somos bem, mas quantos lugares as pessoas têm sido entregues e eles estão em cultos e os seus cultos são invadidos e as pessoas são incendiadas, tudo por amor a Cristo. Graças a Deus que nós estamos em um tempo em que nós podemos ainda louvar ao Senhor ao ar livre. Nós podemos pegar as nossas coisas e irmos para a igreja, e lá na igreja cultuarmos ao Senhor. Nós temos essa oportunidade. E aí ele vem e continua dizendo: olha, e por essas coisas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas por que então Paulo está enfatizando
que nós somos mais do que vencedores. Ele está dizendo que, no meio de todas as experiências desagradáveis, do fato ainda por meio delas e com auxílio, somos mais do que vencedores, mas não por mérito nosso. Porque Cristo se faz presente em nossa vida e nos ajuda a passar por isso. Mas é triste quando nós achamos que por uma situação, por uma decepção, outras pessoas, e por uma simples decepção, por um simples, eu tô saindo da presença. E aproveita as redes sociais e vai dizer agora estou livre, e eu fico pensando livre do quê? Sendo que nós temos a liberdade em Cristo. É claro que existem homens que vêm colocar o jugo em cima de nós, mas a própria palavra, Jesus vai dizer, ó, vinde a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala assim, olha, eu quebrei o jugo que aprisionava vocês, agora vocês são livres, livres para adorar, livres para ir e vir, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Mas mesmo assim, nós colocamos obstáculos para não querer permanecer na presença do Senhor. E Paulo está dizendo, engraçado, que quando você lê, quando você vai analisar, você vai ver todas as coisas que Paulo passou, e ele está dizendo, olha, eu passei perseguição, eu passei angústia, eu passei fome, eu passei perseguição, olha, eu passei nudez, mas nada disso. E olha, e provavelmente tá vindo aí a espada. Paulo já sabia que pregar o evangelho, permanecer naquele caminho, falando de Cristo, o levaria à morte. Somos entregues à morte todos os dias, e isso quer dizer, todos os dias eu estou riscado a morrer, a ter o meu pescoço arrancado. Todos os dias eu estou arriscado a padecer por isso. Mas nada disso vai me separar do amor de Cristo. Eu já passei por tantas coisas, mas eu ainda permaneço e vou continuar, porque nada disso vai me separar do amor de Cristo. Nada. E aí dá continuidade nos próximos versículos. Mas ele fala, eu estou bem certo, porque acima dessas coisas eu sou mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Não é mérito meu, não é mérito seu. Isso é porque Cristo nos amou. Isso é porque Cristo se entregou. Isso é porque Cristo está dizendo, olha, eu passei por tudo isso para que você pudesse estar livre. Voz da Verdade tem uma canção bem das antigas. E ele dizia assim, tornou-se servo para que eu fosse príncipe. Tornou-se feio para que eu fosse bonito. E morreu para que eu pudesse viver. E é isso. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós vivemos pertence a ele. A nossa vida é dele, o nosso jeito é dele, o nosso sorrir é dele, o nosso viver é dele, é para ele, por meio dele. Nós somos mais do que vencedores. Então não deixe que a tribulação, não deixe que a tristeza, não deixe que a angústia, não deixe que nada te afaste do amor de Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. Não sei o que você passa, não sei o que você tem passado nesses últimos dias, mas uma coisa eu estou bem certo e eu tenho crido que o meu Deus, ele é poderoso para fazer muito mais na minha vida e na sua vida. Crê somente, não desanime, não se desespere e não se afaste da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que seu dia seja uma bênção. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.